Olá pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo hoje. Deixei para vocês também a enquete, motivada naturalmente pelo último jogo, pela derrota do Atlético Mineiro na final diante do Lanús, 0 a 0 no tempo normal, 0 a 0 na prorrogação, e nos pênaltis o Lanús foi menos pior do que o Atlético Mineiro e saiu triunfante na final da Copa Sul-Americana de 2025. E agora, ano que vem, teremos a Recopa Lanús versus Flamengo ou Palmeiras. A Recopa é um caso à parte, a gente poderia comentar, porque ali você tem enfrentamento do campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Invariavelmente, o campeão da Libertadores é uma equipe melhor, mais tradicional, mais forte do que aquela que está na Sul-Americana, mas às vezes acontece de o campeão da Sul-Americana vencer a Recopa diante do campeão da Libertadores. Mas ali tem menos desequilíbrio técnico, menos margem para o erro. Normalmente são dois jogos, então a segunda partida é sempre na casa do campeão da Libertadores, o que dá também uma vantagem natural ali para tudo isso. Então é um outro tema que nós poderíamos debater em outra hora, mas que não vai de forma alguma alterar o que eu vou dizer aqui, que nós vamos analisar sobre o desempenho dos clubes brasileiros ao longo da história da Copa Sul-Americana. Nós temos um vídeo especial que aparece para vocês recomendado, Copa do Brasil ou Sul-Americana. Quando eu fiz aquele vídeo, era 22 ainda, e, portanto, ali eu fiz uma análise do peso, do significado daqueles dois títulos, né? Uma equipe que pode vencer a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana, qual desses dois tem mais valor? É importante dizer que ambos esses títulos estão numa segunda prateleira, ou seja, é o segundo título nacional e o segundo título continental. Se o teu foco é o fato de ser internacional é mais importante, logo a Sul-Americana seria mais valorosa. Se o foco é ser nacional é mais importante, logo a Copa do Brasil seria mais valorosa. Mas ali eu tento explicar motivos pelos quais eu entendo que a Copa do Brasil é um torneio mais importante e mais relevante, além de também mais dificultoso do que a Copa Sul-Americana. Mas isso é um outro assunto. Eu não estou aqui questionando nada com relação à valia, à dificuldade, o que seja, da Copa Sul-Americana, e sim tentar esmiuçar e entender o desempenho histórico dos clubes brasileiros nessa competição. A Copa Sul-Americana também é um outro vídeo que nós falamos a respeito das competições sul-americanas de uma forma geral, aparece também para vocês como adendo. A Copa Sul-Americana ela nasce da fusão entre alguns torneios, não diretamente, mas ao longo dos tempos, e nasce também de uma necessidade econômica e calendário, né? Ou seja, ao longo de, sobretudo dos anos 90, nós tivemos diversas competições que aconteciam, às vezes uma edição, às vezes duas, quatro edições, e que não tinha aquela continuidade, não tinha aquele grande interesse, por razões N, ora porque era visto apenas como um torneio comercial, ora porque não tinha propósito nenhum no que estava sendo disputado, não levava a nada, não trazia de lugar nenhum e não deixava em lugar nenhum. E ora também porque inflava os calendários, então o time ele tinha uma rodada importante, ele tinha que ir lá para outro lado do país para um jogo que não tinha grande motivação. Então, ao longo dos anos 90, nós tivemos N títulos sendo criados e desaparecendo ao longo dos tempos. É por isso que o São Paulo tem seus 12 títulos internacionais, né, que eles tanto afirmam serem o maior clube do Brasil. Temos um vídeo especial sobre o São Paulo é o maior clube brasileiro, em que a gente desmonta várias dessas conquistas no sentido de, ok, ser internacional é importante, mas só por ser entre países diferentes já faz de uma competição algo relevante. Boa parte delas sequer é lembrada, né? Sequer é citada. Alguém não sabe nem diferenciar o que é uma Copa Master da Conmebol, uma Supercopa
da Conmebol, uma Supercopa da Libertadores, uma Recopa dos Campeões da Conmebol e por aí vai. Então, nos anos 90, nós tínhamos a Copa Conmebol, que sempre foi um torneio de segundo escalão, eu diria de terceiro escalão, afinal de contas, você teve sempre a Libertadores e mais dois torneios, né? Ao longo de 88 a 97 tivemos a Supercopa da Libertadores e de 98 a 2001 a Copa Mercosul. Esses outros torneios que eu mencionei, essas taças e Copa Nicolas de Oz, etc., são um quarto nível, né? Elas são torneios disputados ali apenas entre X clubes, então não vou considerá-las. E a Copa Conmebol, ela sempre foi esse terceiro no calendário. Ora terceiro para a Supercopa, ora terceiro para a Copa Mercosul, até que foi extinta. Então, para a Copa Conmebol, porém, você tinha pelo menos um critério de classificação, que era a posição no Campeonato Brasileiro, no caso, né? Os times que eram eliminados na semifinal e os melhores colocados até a quarta final iam para a Copa Conmebol. À época, só o campeão e o vice brasileiros iam para a Libertadores, ou depois campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores até um bom tempo. A Copa Conmebol, ela não deve ser considerada como precursora da Sul-Americana. Ela é apenas um torneio que a Conmebol organizou, tinha um propósito, ok. Ela tem sim algumas partes que a Conmebol se inspirou para fazer a Sul-Americana, mas não é uma coisa direta, né? Por outro lado, você tinha a Supercopa da Libertadores, que é um torneio bem organizado, calendário certinho, tinha times fortes, mas justamente eram equipes que já haviam sido campeãs da Libertadores outrora. Então, a partir de 88, que é o ano que ela começou, juntou-se todas as equipes que eram campeãs da Libertadores até então. Do Brasil, nós só tínhamos, até aquele momento, o Santos, o Flamengo e o Grêmio apenas. Depois foi sendo incluído o São Paulo. O Grêmio chega a disputar, porque o Grêmio, desculpe, o Cruzeiro, né? Que ganha em 97, então ele disputa aquela última. Aliás, o Cruzeiro não disputou, é importante dizer isso. Quem disputou ali, que passou a disputar, foi o São Paulo, naturalmente, mas também o Vasco, ele participa da última edição de 1997, em homenagem ao título sul-americano dos campeões de 1948, que é uma das gênesis da Libertadores, mas não pode ser considerada Copa Libertadores, né? Enfim, os clubes brasileiros que participaram da Supercopa Libertadores foram Santos, Flamengo e Grêmio de forma consistente, depois sendo adicionado o São Paulo e o Vasco participando por último. O Cruzeiro foi campeão no ano em que a Supercopa da Libertadores foi abolida. E na sequência nós tivemos a Copa Mercosul, em que o critério era nenhum critério objetivo técnico, mas um critério que faz muito sentido se você observar a importância e a grandeza dos clubes pertencentes a esses países, né? Do Brasil participaram sempre o Trio de Ferro Paulista, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Do Rio de Janeiro participaram o Flamengo e o Vasco, e participaram também Cruzeiro e Grêmio, acho que com alguma alternância. O Grêmio não participou de todas, teve uma edição pelo menos, acredito eu, que houve um outro participante lá de Minas Gerais, talvez, mas invariavelmente eram esses clubes, os clubes grandes, os maiores clubes brasileiros, na minha opinião. Sempre defendi isso e continuo fazendo, né? O Trio de Ferro Paulista mais o Flamengo são os gigantes. O Vasco até aquela época era, de fato, top 6 do Brasil, hoje já não é mais. O Grêmio sempre frequentou esse top 6. O Santos, por conta de vários fatores, eu tenho dificuldade de colocá-lo ali, mas por osmose ele entraria também, né? E o Cruzeiro seria esse oitavo nome aí, somando. Portanto, Grêmio, Santos, Cruzeiro e Vasco são esses clubes que mais flertaram, mais se aproximaram dos quatro principais. E a Copa Mercosul, portanto, ela tinha essa participação. Era um critério comercial, um critério de torcida, mas os problemas naturalmente vinham também, porque o calendário era muito pesado. Sempre cito esse exemplo: o Corinthians joga
em 1999, ele joga uma partida diante do San Lorenzo da Argentina, lá em Buenos Aires, na quinta-feira, 22 horas Brasil. E no sábado, 16 horas, tinha um jogo do Campeonato Brasileiro. Inclusive, minha família e eu, nós fomos assistir Corinthians e Atlético Paranaense aqui em Curitiba. Portanto, você teve menos de 48 horas entre uma partida e outra. E isso ia fazendo sempre com que as equipes elas optassem, né? Coincidências entre Copa Mercosul e Brasileiro. O Brasileiro, principalmente por essas equipes que eram as que mais disputavam, acabava optando. Então, você não tinha muita margem ali. Aí foram feitas algumas adaptações de datas e tudo mais. Chegou-se a um modelo interessante na Copa Mercosul ali em 2001, quando decidiu-se, porque nós tínhamos também a Copa Merconorte acontecendo ao mesmo tempo, juntar as duas e fazer a Copa Sul-Americana em 2002. Coincidentemente, o último campeão da Mercosul é o mesmo primeiro campeão da Sul-Americana, justamente o San Lorenzo de Almagro, da Argentina. Então, a Copa Sul-Americana ela nasce em 2002, a rigor. E de 2002 até 2025 agora, portanto, nós tivemos 24 edições. Vocês sabem quantas vezes clubes brasileiros foram campeões? Foram nas seguintes edições: 2008, o Sport Clube Internacional; 2012, o São Paulo Futebol Clube; 2016, a Chapecoense; 2018 e 2021, o Clube Atlético Paranaense. Em 5 das 24 edições, o campeão é um brasileiro. Mas vocês já observaram aí que no caso da Chapecoense, sim, é uma situação que nunca ninguém vai questionar, mas é um título em que sequer houve uma final, né? Naquele tempo ainda tinha um probleminha no caso da participação dos clubes, e o Atlético Nacional, que foi campeão da Libertadores de 2016, foi finalista da Copa Sul-Americana de 2016. Hoje é uma coisa absolutamente impensável. Se não me engano, a partir de 2017, com a entrada dos clubes da Libertadores na Sul-Americana, isso passou a não existir mais, né? Mas chegamos a esse cúmulo. E o que aconteceu foi que o Atlético Nacional, campeão da Libertadores, num gesto nobre, né, perdeu por WO, digamos assim, a final da Sul-Americana, não foi disputada e a Chape foi assim considerada campeã. Em 2017 eles se enfrentaram na Recopa e o Atlético Nacional aí não quis dar WO, mesmo com a Chape se recuperando de tudo aquilo. Poucos meses depois, né, vamos pensar, menos de 8 meses depois, o Atlético Nacional foi campeão diante da Chape na Recopa. Então, esse título no critério técnico eu não vou considerar. Eu considero que 4 clubes brasileiros foram campeões em 24 edições, em 23 edições com finais, correto? E temos também o caso do São Paulo, em 2012, que foi campeão diante do Tigres, da Argentina, ou melhor, Tigre, né? Tigres é o do México. O Tigre da Argentina, em que 0-0 lá, aqui no Morumbi, primeiro tempo 2-0, São Paulo abre o placar, né? E no intervalo o Tigre não volta. Tem uma série de acusações em que agressões graves ali dos seguranças são paulinos com os jogadores do clube argentino. Enfim, fato é que eles não retornaram a campo. E é curioso o São Paulo falar sobre isso, porque nós tivemos casos semelhantes ocorrendo com o São Paulo, né? Em 2008, diante do Palmeiras, no Parque Antártico, e lá atrás, em 1942 também. O próprio São Paulo não retornando a campo, ou no caso de 2008, tentando não retornar a campo. Então, é irônico a gente falar aí sobre essas situações, né? Mas, enfim, temos então 3 títulos conquistados ali no rigor, né? 2 do Atlético Paranaense, um deles contra o Bragantino, o clube também brasileiro. Então, nós tivemos essa final brasileira. Logo vocês vão percebendo que a quantidade de títulos é muito pequena diante do total, e também a quantidade de vice-campeonatos é maior do que a quantidade de títulos. Somados, inclusive, o da Chapecoense, se eu considerar o da Chapecoense para esse coeficiente final, nós temos que
clubes brasileiros fizeram 14 finais, considerando uma final nacional, né? Então tivemos 13 edições diferentes com clubes brasileiros na final. Tirado a Chape e tirado o Bragantino, nós temos que os clubes brasileiros foram campeões 4 vezes e vice-campeões 8 vezes. É, portanto, um desempenho patético. Nós precisamos falar isso de forma clara e aberta. É um desempenho patético. A cada 3 finais, vence apenas uma, né? Sendo que, por exemplo, os hermanos chegaram à final 17 vezes, sendo campeões 11, inclusive várias contra o Brasil, essa última, um exemplo desse. Mas é mais interessante ainda porque os clubes equatorianos chegaram a 5 finais e foram campeões 4 vezes. Portanto, se nós lembrarmos da Chape como um título com asterisco, nós temos rigorosamente o mesmo número de títulos conquistados na bola por clubes brasileiros e equatorianos, com o detalhe que os equatorianos perderam apenas uma vez a final. Foram 4 vezes campeões e uma vez vice. E os brasileiros, repito, 4 vezes campeões e 8 vezes vice. Portanto, como explicar isso? Como entender isso? É falta de interesse? Sul-Americano não vale grande coisa? Sempre um torneio que ele inicia, ele vai despertando interesse aos poucos. Vão surgindo novas motivações. De 2002 a 2009, essencialmente a Copa Sul-Americana era um título que morria em si mesmo, né? Você tinha critérios de classificação pelos campeonatos nacionais, então você ficava em posições intermediárias, ia para a Sul-Americana, era um título, tinha um valor financeiro, era a única questão que eles conseguiam trazer mais atração, né? O Inter é campeão, portanto, em 2008 nesse contexto, mas que ficava ali, a máxima motivação que tinha era jogar ali a Recopa, né? Diante do campeão da Libertadores, e posteriormente teríamos a tal da Copa Suruga, que era o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Liga Japonesa. É um título, é oficial, mas francamente, que valor técnico real que isso tem? Que conquista, que galeria de troféu você vai colocar? Fui campeão em um jogo contra o campeão nacional do Japão. É isso. No Japão, né? O título foi conquistado lá. É uma viagem boa, né? Um turismo, uma graninha interessante, mas é isso, né? A partir de 2010, a Copa Sul-Americana passa a ter um atrativo importante, que é o seu campeão conquista a vaga na Libertadores. E entre 2010 e 2017 foi sendo adicionado aos participantes da Libertadores na Sul-Americana. Inicialmente era apenas aqueles que eram eliminados na chamada pré-Libertadores. Eles passavam para a Sul-Americana. Hoje, esses caras da pré-Libertadores, eles acabam indo para um limbo, eles não vão para lugar nenhum. Mas os terceiros colocados da Libertadores, na fase de grupos, portanto, você tem no seu grupo 2 melhores classificados continuam na Libertadores e os terceiros colocados eles fazem um pequeno playoff com os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana. Então, os primeiros colocados da Sul-Americana vão para umas oitavas de final, os segundos colocados enfrentam o terceiro da Libertadores. E isso trouxe também um novo atrativo técnico, que, embora normalmente o terceiro colocado dos grupos da Libertadores não sejam lá essas coisas, acontece às vezes de um grande, de um time importante, ter um tropeço. Acontece também às vezes de duas forças importantes caírem no mesmo grupo, porque um deles classificou-se pela Liga Nacional, o outro classificou-se pela Copa Nacional, um deles classificou-se numa posição baixa no Campeonato Nacional do ano anterior, então acabou caindo no mesmo grupo. Algum deles pegou uma pré-Libertadores e daí no sorteio, na sequência, entrou num grupo desse outro time forte. Então acontece sempre de termos alguns times atraentes. E isso chama mais atenção ainda para os clubes brasileiros. Por quê? Embora nós possamos dizer que já hoje, lógico, o São Paulo, o Galo sempre oscilando, mas mais para baixo do que para cima, né? E o Cruzeiro, eles são clubes que
já não tem a mesma força de antigamente, a mesma representatividade, mas ainda assim são clubes muito tradicionais. No caso do Galo, não, né, gente? Por que que eu fui falar do Galo nesse mesmo patamar? Mas enfim, o Cruzeiro e o São Paulo são times que fizeram São Paulo 6 e o Cruzeiro 4 finais da Libertadores. São Paulo venceu 3, Cruzeiro venceu 2. Então são equipes muito tradicionais, inclusive em confrontos sul-americanos. E o fato é que ambos chegaram numa final, o São Paulo diante do Independiente del Valle e o Cruzeiro diante do Racing da Argentina, e ambos foram derrotados de forma clamorosa, não no pênalti, foram batidos de forma incontestável nesses jogos. Temos também o Flamengo, que em 2017, no início da sua remontada, né, vamos colocar assim, de fato não era o mesmo Flamengo de 2 anos seguintes, mas ainda assim já era um time muito forte. É um time que havia perdido a Copa do Brasil e perdeu ali a Sul-Americana. E em 2016 o famoso cheirinho. Então é esse período, pessoal. O Flamengo ele é vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil de 17, vice-campeão brasileiro de 16, da Copa do Brasil de 17 e da Sul-Americana de 17. Uma situação muito semelhante à vivida pelo Galo agora, né? O Galo que perdeu a Libertadores para o Botafogo, que perdeu a Sul-Americana para o Lanús e que perdeu também a Copa do Brasil para o Flamengo, né? Então, é muito parecido com o que o Flamengo viveu lá. Só que o detalhe é que naquela época ainda não era decisão em jogo único. A decisão em jogo único na Sul-Americana e na Libertadores passam a acontecer em 2019, né? Em 2017 a decisão foi em 2 jogos, a ida lá na Argentina e a volta no Maracanã. E o Flamengo empatou aquela partida 1-1, havia perdido lá por 1-0 e foi vice-campeão. Então nós temos aí 3 potências históricas do futebol brasileiro, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, que chegaram à final e foram derrotados por Independiente de Avellaneda, Independiente del Valle e Racing de Avellaneda, que são grandes equipes, Del Valle menos, Racing e Independiente são gigantescos, mas no Brasil são vistos como clubes ok, não é isso? Então, como explicar isso, né? Eu entendo que tenha várias razões para tal, dentre elas, um fato muito interessante. Por que hoje na Libertadores as equipes brasileiras estão dominando? Temos um vídeo especial, que fica a recomendação aí ao final, vai aparecer para vocês. Os clubes brasileiros não davam bola para a Libertadores antigamente. É um mito que foi construído, porque é fácil você fazer essa narrativa quando você passa a dominar uma competição. Então, desde 2019, só clubes brasileiros são campeões da Libertadores. Tivemos grandes finais nesse período, inclusive de 19, Flamengo e River, né? O Flamengo, com todos os méritos, venceu, mas o River foi muito superior ao longo da partida. O Flamengo vira nos últimos minutos finais. Depois disso, nós tivemos a final de Fluminense e Boca Juniors. E não me lembro mais, acredito que todas as outras foram entre clubes brasileiros apenas, né? Então é fácil hoje você colocar nessa situação, não, agora o Brasil domina. Antes não dava bola para a Libertadores, porque antes vencia muito pouco. Falamos no início do vídeo, apenas Santos, Flamengo e Grêmio participaram da Supercopa da Libertadores desde seu início, porque apenas essas 3 equipes, portanto 4 títulos, haviam ganhado a Libertadores. Enquanto que os argentinos, o Independiente, aqui citado, participa da Supercopa da Libertadores com 7 títulos, né? Então, a justificativa é muito simples, não dava-se bola. Pelé ia lá e ganhava, depois o Santos passou a achar interessante e assim foi. O que é uma mentira clamorosa, pessoal, com toda, e um desrespeito com a história do futebol, eu diria. Porque basta você lembrar que para ir para a Libertadores você tinha que ser campeão ou vice-brasileiro entre 1960 e 70 e 1960 e 88 e 89, desculpem. Participavam da Libertadores os clubes campeões nacionais, né? Campeões e vice-nacionais a partir de 66.
Então tem toda a história do Campeonato Brasileiro, outro papo para outra hora, mas o fato é que para ir para a Libertadores nos anos 70 e 80, você tinha que necessariamente ter feito a final do Campeonato Brasileiro do ano anterior. E, além disso, esses dois clubes que fizeram a final, eles jogavam a Libertadores ano que vem no mesmo grupo. Só que tem um detalhe a mais: só se classificava um. Portanto, rigorosamente, necessariamente você ia ter na Libertadores, a partir da segunda fase, apenas um representante nacional, e este representante nacional ele necessariamente esteve na final do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Portanto, não existia disputar vaga na Libertadores, não existia jogar Libertadores ao mesmo tempo, então eu vou privilegiar o campeonato estadual. Isso não existia. Essa é a grande mentira que foi contada ao longo dos tempos para nós. Mais detalhes e mais outras mentiras em volta tem nesse vídeo dos brasileiros não davam bola para Libertadores. Mas então hoje, pessoal, por que o Brasil domina tanto? Claro, chegou uma primazia técnica, mas oriunda da primazia financeira. Passou a existir uma diferença tão grande no financeiro, tanto socioeconômico brasileiro quanto socioeconômico dos latino-americanos, mas também transferido para a questão esportiva, né? Jogadores mais bem pagos, salários mais altos, portanto, logo mais atrativos, logo jogadores mais renomados se fazem presentes no Brasil em comparação aos clubes vizinhos, aos países vizinhos, mesmo a Argentina, né, que é o único que consegue, na base da tradição, da raça e da técnica também dos jogadores, chegar um pouquinho mais longe. Mas não passa muito disso, né? Nós tivemos agora nas semifinais da Libertadores, Racing e Flamengo, um jogo histórico, maravilhoso, mas que o Flamengo não foi de fato ameaçado em nenhum momento, né? E na fase anterior, o Flamengo mesmo eliminou Estudiantes, Palmeiras eliminou River Plate, e assim sucessivamente tem sido. Boca Juniors já não é nem de longe a mesma força do passado. Então, na Sul-Americana, como você não vai ter, né, a rigor, os principais clubes brasileiros no âmbito técnico e também financeiro, a coisa passa a se igualar um pouco mais. Tem uma fase ali, um período, um momento do futebol em que tudo é meio igualado, né? Então, o quarto colocado do Campeonato Brasileiro não é campeão argentino com folga, isso não existe, né? Você tem no Brasil o Flamengo e o Palmeiras num patamar diferenciado e, ano a ano, um ou outro clube consegue manter uma consistência muito boa, mas que precisa estar o tempo inteiro lá em cima para disputar. É lindo a gente falar que o Mirassol pode ser campeão brasileiro, o próprio Cruzeiro, né? Mas não chega na reta final, pessoal. Não chega. E não chega porque os clubes eles não têm elenco suficiente para poder fazer essa rotatividade que Palmeiras e Flamengo conseguem. Além de, quanto mais você disputa, mais você joga, mais você vence, mais cascudo você vai ficando, né? Sem contar a questão financeira que Flamengo e Palmeiras podem repor suas peças muito mais tranquila e facilmente do que quaisquer outros clubes brasileiros. Então, se você joga ali um Mirassol, um Cruzeiro, um Galo, um Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, o Corinthians, né, pessoal? Nós temos 3 semifinais de Sul-Americanas, 3 boas campanhas de Sul-Americana, 19, 23 e 24. Sobretudo 24 foi muito ali, né? Nós chegamos na semifinal, empate em Itaquera contra o Racing 2-2 e derrota lá por 2-1. 2023, eliminamos o Fortaleza com 2 vitórias, 3-0 e 2-0. Perdemos também na semifinal, não me lembro agora exatamente quem que nos eliminou, acho que foi o próprio Independiente del Valle, né? Não tenho certeza. Mas enfim. Aliás, em 24 nós eliminamos o Fortaleza, em 23 fomos eliminados por eles na semifinal. 1-1 em São Paulo, 2-0 para Fortaleza lá. E em 19 fomos eliminados por Independiente del Valle. Ou seja, o Corinthians tem chegado, ele tem feito campanhas interessantes. Nesse caminho mesmo, por exemplo, de 24 nós eliminamos tanto
o Newell's Old Boys quanto o Estudiantes de La Plata, jogos bem históricos, ou seja, não é que o Corinthians tremeu na Argentina, né? Não é isso, mas é muito próximo, o nível é muito próximo, ou seja, os clubes brasileiros, tirando os dois, três melhores nos seus respectivos anos, Flamengo e Palmeiras mais um, está no mesmo nível dos bons clubes argentinos, dos bons clubes eventualmente equatorianos. Hoje, o melhor futebol da América do Sul após Brasil e Argentina é o do Equador, seguramente superior ao Uruguai, superior ao Chile, largamente, e os outros países nunca, exceto o Paraguai um pouquinho e a Colômbia, em alguns momentos, nunca foram de fazer frente, né? Então, o futebol equatoriano hoje é um futebol relevante, tanto no seu campeonato quanto na sua seleção. Inclusive, a seleção brasileira não está grande coisa melhor do que a do Equador, não. Se você vê o amarelo com calção azul, às vezes a gente vai achar que o Equador é que é a seleção brasileira. Então a questão é essa: os times brasileiros não vencem a Sul-Americana porque estão no mesmo nível dessas outras equipes, independente de quão tradicionais sejam. Repito, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, que supostamente são grandes equipes no futebol brasileiro hoje. Flamengo eu estou citando 2017, mas São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão no nível dos bons clubes argentinos e equatorianos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.